Olá pessoal, hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre corrente elétrica para as turmas do terceiro ano e do EJA Ciclo 6 das escolas Daura Santiago Rangel e José do Patrocínio. Ao fundo vocês vão ficar ouvindo um pouco o som dos passarinhos, mas faz parte aqui da aula em casa. Espero que estejam todos muito bem e que possamos aproveitar ao máximo este nosso momento. O assunto de hoje continua sendo eletricidade. Hoje nós iremos focar sobre um elemento do circuito elétrico, que é o chamado resistor. Então, meu nome é Humberto Oliveira, sou professor de Física e vamos à nossa aula. Resistor elétrico. O resistor ele é um elemento de circuito que tem a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica. Então a função principal de um resistor é essa da transformação da energia elétrica em energia térmica. Este fenômeno é chamado de efeito Joule, que foi descoberto por James Prescott Joule, mais conhecido como Joule. Ele também é chamado de efeito térmico. É o nome que se dá exatamente a esse processo de conversão de energia elétrica em energia térmica. Esse fato pode ser percebido em alguns equipamentos elétricos, por exemplo, nas lâmpadas incandescentes, no chuveiro elétrico e em alguns aquecedores de ambientes, como podemos ver aqui nessas ilustrações. Então temos aqui o exemplo da sanduicheira. Sanduicheira aqui, ó. O exemplo da lâmpada incandescente, quando você liga. Esse filamento aqui interno à lâmpada é exatamente o resistor elétrico. Temos também aqui secadores, né, de cabelo. Também na parte interna você tem um resistor elétrico e os chuveiros elétricos, que também na parte interna você tem um resistor elétrico. E esses equipamentos todos transformam energia elétrica em energia térmica. A lâmpada incandescente também. Esse filamento aquece, atingindo altas temperaturas, emitindo a luz. Aí, por curiosidade, né, existe um equipamento que a gente nem imagina que tem um resistor elétrico que com essa finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, né, em forma de calor, que é exatamente o refrigerador das nossas casas. Então a geladeira frost free, ela aqui é um circuito elétrico de uma geladeira, né, de maneira simplificada. Então na parte interna da geladeira, geralmente interna e superior, nós vamos ter aqui a unidade chamada de evaporador. Então, para que serve esse evaporador? Exatamente porque aqui vai passar um líquido de arrefecimento que vai diminuir a temperatura e um ventilador vai resfriar a parte interna do refrigerador. Dentro dessa parte aqui do evaporador, vamos ter um resistor elétrico. E em determinados momentos do dia ele vai ser acionado, vai pegar energia elétrica, transformar em energia térmica, derretendo o gelo. Então aqui eu tenho uma foto de um evaporador com excesso de gelo. Então o evaporador são essas lâminas aqui, ó, pequenas, e aqui ao redor dele, nós vamos ver melhor na outra imagem, nós vamos ter o resistor. Então aqui seria o evaporador sem gelo. Então aqui essa parte aqui interna,
passando pelo evaporador é o resistor elétrico. Quando esse resistor ele é danificado, aí a geladeira começa a ter problemas, né? Ela vai ficar desse formato aqui, ó. O gelo vai acumular, o resistor não consegue derreter esse gelo, né? Transformar energia elétrica em energia térmica, aquecendo e derretendo esse gelo. Então, isso aqui vai acumular e vai ter interrupção do refrigeramento da geladeira, apesar de ter o gelo, mas não vai ter a circulação disso dentro da geladeira. Aí você vai ter que chamar um técnico, ele vai ter que descongelar isso aqui, ou deixar a geladeira desligada durante um certo tempo e trocar o resistor elétrico. Já aconteceu isso aqui em casa e eu verifiquei essa manutenção da geladeira aqui de casa. Então, o correto do evaporador é ele funcionar dessa maneira aqui, ó. Na medida que vai acumulando gelo, aí de 8 em 8 horas, e alguns congeladores são de 12 em 12 horas, o resistor ele é acionado, vai derreter o gelo e aqui vai ter umas canaletas que vai exatamente coletar essa água e lançar para a parte externa do refrigerador. E destacando aqui, ó, nós temos o resistor, que é aquela parte que eu tinha mostrado para vocês. Então isso aqui, ó, com o passar do tempo, isso aqui tem a tendência de queimar. Então você tem que trocar essa peça aqui, ó. Então isso aí seria uma aplicação do efeito Joule, além daquelas que eu já tinha mostrado, da lâmpada, do secador de cabelo, da sanduicheira. Então tem diversos equipamentos nas nossas casas que ele tem essa finalidade de pegar energia elétrica e transformar em energia térmica. Então esse efeito é chamado de efeito Joule. Dando continuidade, para que ocorra o efeito Joule, nós vamos precisar desse elemento chamado de resistor elétrico. Agora existe uma certa confusão de resistor e resistência. O que seria o resistor elétrico e o que é a resistência elétrica. Então o resistor ele é o componente que tem essa função, né, essa finalidade, que vai oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica através de seu material. Devido a essa oposição à passagem da corrente elétrica, é que você vai ter a transformação da energia elétrica em energia térmica. Porque a corrente elétrica, como vimos nas aulas anteriores, é o movimento ordenado dos elétrons. Então, se esses elétrons encontram uma oposição a esse seu movimento, aí parte da energia de movimento dos elétrons vai ser dissipada em forma de calor. Por isso que aquece o elemento. Agora, esta oposição que determinados materiais possuem é chamado de resistência elétrica. Então a resistência elétrica é a propriedade. O resistor elétrico é o elemento de circuito, ou seja, o dispositivo. Tá? Então o dispositivo é chamado de resistor e a propriedade que ele exerce, né, que ele possui, é chamado de resistência elétrica. Então a resistência elétrica é exatamente o nome dessa oposição. Então o resistor ele é o dispositivo que vai oferecer a oposição. E essa oposição à passagem da corrente elétrica é o que nós chamamos de resistência elétrica. Aqui nós temos alguns exemplos de resistores elétricos. Então tenho aqui o resistor elétrico, que é encontrado em circuitos eletrônicos. Então os resistores elétricos de circuito eletrônico, eles vão ter essa característica aqui, ó. Então eles têm diversos tamanhos e geralmente possuem algumas cores pintadas ao redor do seu corpo. Essas cores aqui servem para identificar o valor do resistor, ou seja, o valor da resistência elétrica que ele oferece ao circuito. Aí quem trabalha com eletrônica já sabe memorizado essas cores, porque existe uma tabela chamada tabela de cores de resistores, e através dessa tabela nós vamos identificar o valor que aquele resistor oferece. Então temos aqui, ó, do preto, né, marrom, vermelho e as diversas cores aqui, cada uma com uma numeração.
como o nosso foco não é aprender o código de cores, mas sim entender o que é um resistor e o que é a resistência elétrica, nós não vamos nos ater nessa tabela. Mas quem tiver curiosidade, principalmente quem trabalha com a eletrônica, aí podemos entrar em detalhes em outro momento. Então aqui seria novamente o resistor elétrico, né, encontrado em componentes eletrônicos. E alguns desses resistores, eles conseguem manter a sua resistência elétrica constante. Isso não acontece em todos os resistores. Por exemplo, a lâmpada incandescente ou chuveiro elétrico, ou mesmo a sanduicheira elétrica, né, aqueles exemplos iniciais que eu coloquei, eles possuem um resistor em que sua resistência elétrica fornecida ao circuito ele varia com a temperatura, podendo aumentar ou diminuir. Então tem uma dependência da temperatura. Então a temperatura vai influenciar o valor do resistor. Agora alguns resistores eles conseguem manter essa resistência elétrica constante em determinados intervalos, né, de temperatura para determinadas tensões elétricas. Esses resistores são chamados resistores ômicos. Então está aqui escrito resistor ômico. Então resistor ômico é o resistor que consegue manter a sua resistência elétrica constante. Em um circuito elétrico, vamos representar, né, o resistor utilizando esse símbolo aqui, ó. É um zigue-zague com uma letra R próximo. Essa letra R aqui vai representar o resistor elétrico e a sua resistência, e o zigue-zague vai representar o próprio resistor. Então nós não vamos ficar desenhando o resistor, nós vamos desenhar o símbolo que representa o resistor, que é esse zigue-zague aqui, ó. Também observem o símbolo, já trabalhamos o símbolo de uma fonte de tensão ou de um gerador. Não sei se vocês lembram, né? O gerador ele é representado por um traço maior, um traço menor. Traço maior o polo positivo, traço menor o polo negativo. Então aqui seria a representação de um gerador elétrico, um gerador de corrente contínua. No caso aqui poderia ser uma bateria ou uma pilha. E aqui nós temos a representação de um resistor elétrico. Lá na frente nós vamos juntar isso aqui, vamos fazer um circuito elétrico e vamos aprender a calcular a corrente elétrica, o resistor equivalente, a tensão em cada resistor. Então são várias etapas que ainda vamos estudar. E o resistor é chamado resistor ômico, esse resistor que mantém a resistência constante, chamado de ômico, em homenagem a George Simon Ohm, que foi um cientista, né, um físico, que fez o estudo desses materiais, da resistência elétrica desses materiais. Então ele observou que em um condutor, alguns materiais, né, quando percorrido por corrente elétrica, eles mantinham a sua característica constante, né? Essa oposição era constante, que é a característica da resistência elétrica. A essa medida de oposição foi dado o nome de resistência elétrica. Por isso que a gente disse, ó, resistência elétrica é a propriedade do resistor, ou seja, é a oposição que o resistor oferece à passagem da corrente elétrica. Então, essa oposição da corrente elétrica foi chamada de resistência elétrica, que é representado pela letra R. E o gráfico do resistor ômico, ele é um gráfico linear, certo? E crescente. Na medida que você fornece uma tensão elétrica ao circuito, você vai observar uma corrente elétrica. Então, para uma tensão U1, você vai observar aqui uma corrente elétrica I1. Para uma tensão U2, então seguindo o gráfico, você vai observar uma corrente elétrica I2. E para uma tensão U3, você vai observar uma corrente I3. Então você vai encontrar pontos
para uma tensão zero a corrente é zero, e quando você construir o gráfico você vai observar que vai dar uma reta crescente, partindo do zero, porque tensão zero, corrente zero. Então, mantendo constante a temperatura do resistor, sua resistência elétrica permanecerá constante. Então, esse resistor é chamado de resistor ôhmico. Então, lembrando, o resistor ôhmico é o resistor que consegue manter sua resistência constante para determinadas faixas de temperatura. Então, a resistência elétrica de um resistor ôhmico será igual à razão entre a tensão elétrica sobre a corrente elétrica. Lembrando que esse U aqui representa tensão elétrica, tensão elétrica. A unidade de medida da tensão, ou também chamado de DDP, é o volt, que é representado pela letra V, volt. Volt. O I representa a corrente elétrica, vou chamar aqui só de corrente. A unidade da corrente elétrica, vimos nas aulas anteriores, é o ampere. Ampere, em homenagem ao físico. E o R vai representar para nós agora o valor da resistência elétrica. Então será aqui a resistência. Aqui no caso é a característica do resistor, né? Resistência. A unidade de medida da resistência elétrica, ele é chamado de ohm, em homenagem a George Simon Ohm. Então a letra do alfabeto grego, ômega, que vai se representar o ohm. Então a letra do alfabeto grego, então lembre que você vai desenhar ela assim, aqui ficou melhor. Então isso aqui é exatamente a unidade de medida da resistência elétrica, ohm. Então a resistência elétrica será medida em ohms. Então estou repetindo porque isso vou também colocar uma atividade lá no Classroom para verificar se vocês realmente já sabem as unidades de medida da tensão, corrente e resistência elétrica. Então esses três elementos são os elementos básicos de um circuito elétrico ou do estudo da eletricidade, que são a tensão, representada pela letra U, a tensão, a corrente elétrica representada pela letra I, pode ser minúsculo ou maiúsculo, e a resistência elétrica representada pela letra R. A tensão, novamente aqui, medida em volts, a corrente elétrica medida em amperes e a resistência elétrica medida em ohms, cada um com sua unidade de medida. Cuidado para não se atrapalhar com essas unidades. E a aula de hoje termina por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal e lá no Classroom fazer as atividades que também irei disponibilizar nos grupos do WhatsApp. Quem perdeu as aulas anteriores, revejam os vídeos que eu vou disponibilizar aqui no canto da tela. E qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los. Então, até a próxima.